Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Esse é mais um vídeo para esse quadro intitulado Dicas Tributárias e a dica de hoje é sobre prescrição no direito tributário. Bom pessoal, vamos adentrar aqui direto no compartilhamento de tela, tá? Essa é a apresentação que eu preparei para a aula de hoje. E conforme, e dando sequência à dica anterior, que nós falamos sobre decadência, na de hoje nós vamos tratar sobre a prescrição no direito tributário, tá? Mais uma vez, só falando aqui, salientando que esses slides ficam disponíveis para download aqui embaixo, totalmente gratuito para quem quiser, tá bom? Então, gente, aqui como introdução, eu trouxe aqui esse artigo 146 da Constituição Federal, que nós já vimos em ocasiões anteriores, e o que ele diz é o seguinte, que cabe à lei complementar estabelecer as normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Então, tanto quando a gente falou da decadência como da descrição e também na dica anterior tratamos esses outros institutos do crédito, do lançamento e da própria obrigação, nós vimos que todos esses institutos estão sendo tratados aonde? No Código Tributário Nacional, tá? Essa é a lei complementar que nós temos que vai tratar desses institutos, tá bom? E, gente, da mesma forma que eu fiz para a decadência, hoje eu também trouxe essa linha do tempo, para ficar mais fácil e para elucidar melhor o assunto, tá? Então, nós vimos, na dica anterior, desde o surgimento ali do nascimento da obrigação, que vinha ali quando o contribuinte praticava aquele fato gerador descrito na hipótese de incidência, passava pelo lançamento e o lançamento tinha aquela dupla finalidade de declarar a existência daquela obrigação tributária e constituir o crédito tributário. E eis aqui o crédito tributário. Então, a partir do momento que esse lançamento é feito, não há mais o que se falar em decadência, O crédito tributário foi lançado e o contribuinte foi notificado, como eu coloquei aqui essa mensagem. Essa notificação, às vezes a gente está muito acostumado a ver daquele carnê que chegava do IPTU, do IPVA, ou quando por edital, ou quando você baixa da internet, enfim, tem diversas modalidades. Porém, nesse primeiro momento de lançamento desse crédito tributário, a gente não pode dizer que ele está definitivamente constituído, E aqui a gente vai entender por quê, tá? Antes de eu avançar aqui nessa linha do tempo, eu gostaria de salientar aqui uma coisa que eu julgo ser muito importante. A prescrição, ela é um instituto um pouco mais cheio de detalhes do que a decadência, Apesar dela também ter esse prazo de 5 anos, como a gente viu para a decadência, é preciso que a gente entenda diversas hipóteses e saliente essas hipóteses para a gente entender os desdobramentos que podem ocorrer a partir delas, Porque nessa linha do tempo aqui de constituição, digamos, da Constituição até a extinção do crédito tributário, podem existir diversas situações, E de acordo com esse andar da carruagem, é que a gente vai ter um termo inicial para a prescrição, por exemplo, Coisa que a gente já não tinha para a decadência. A decadência, ela, de fato, é um instituto bem mais simples, tá bom? Mas vamos voltar aqui. Então, por que a gente não diz que esse crédito está definitivamente constituído? Porque a partir dessa notificação, certo? O contribuinte pode vir a incorrer em alguma dessas hipóteses, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a primeira hipótese. O contribuinte, ele pode simplesmente pagar o crédito tributário. E aí, se ele efetuar o pagamento desse crédito tributário, ele pode pagar esse crédito tributário. E aí, se ele efetuar o pagamento, não há mais o que se falar em crédito. O crédito foi extinto aí nos termos do artigo 156, inciso 1. Ele também pode optar por um parcelamento. Eu estou marcando aqui esse parcelamento, gente, porque esse parcelamento ele tem uma peculiaridade. Esse parcelamento, ele é chamado, ele é dito que é concedido de ofício. Quando você recebe ali o seu carnê do IPTU ou do IPVA, por exemplo, você sabe que lá tem uma parcela única, que você pode pagar, inclusive você já tem um desconto previsto em lei,
E você também pode optar por pagar em parcelas, né? A depender da legislação aí do imposto. Então, esse parcelamento ele foi concedido de ofício pela própria Fazenda. Não foi uma modalidade de pagamento que o contribuinte aderiu, que o contribuinte solicitou. E a gente vai até ver, inclusive, que esse parcelamento ele não é causa de interrupção da prescrição. Tá? Já estou até adiantando esse detalhe. Como eu disse, até inclusive na dica da decadência, a prescrição tem causas de interrupção expressamente previstas no CTN, tá? Então, é importante só salientar isso para quando eu for falar, você se localizar. Durante esse parcelamento, esse crédito tributário ficará suspenso, né? E toda vez que o crédito tributário estiver suspenso, a prescrição também estará, né? Por decorrência óbvia, né? Guardem esse precedente. Como terceira opção, o contribuinte pode impugnar esse crédito na via administrativa. E essa impugnação, esse simples ingresso na via administrativa suspende o crédito tributário, né? Conforme os termos do artigo 151, inciso 3 do CTN. Aqui, gente, nessa terceira possibilidade, nós estamos entrando no contencioso administrativo tributário, processo administrativo tributário, né? Cada ente municipal e estadual vai legislar sobre o seu, né? Vai ter uma lei específica, tá? Aqui no estado do Ceará, por exemplo, nós temos o contencioso administrativo tributário, que é constituído por duas instâncias, a primeira, que é a célula de julgamento, e a segunda, que é o Conselho de Recursos Tributários. Então, a partir dessa segunda, não tem mais nenhuma outra, né? As instâncias são finitas, tá? Então, a partir desse simples ingresso, dessa simples impugnação na via administrativa, o crédito já fica, desde então, suspenso. Temos também a possibilidade dele entrar na via judicial. E veja, primeira diferença aqui, o simples ingresso na via judicial não suspende o crédito tributário. O que suspende o crédito tributário é uma concessão de uma medida liminar no mandado de segurança ou uma tutela antecipada, enfim. Mas o simples ingresso não suspende, tá? É tanto que nos termos do artigo 151, inciso 4 e 5, ele prevê a concessão dessas medidas, tanto da medida liminar como da tutela antecipada, certo? Outro ponto também, aqui nós estamos falando do processo judicial tributário, né? Aqui nós vamos ter as opções de ação anulatória, de débito fiscal, mandado de segurança repressiva, enfim. Tanto a possibilidade 3 como 4 são dois universos aqui, né? Distintos, bem distintos, mas que são paralelos a tudo isso que nós estamos falando, né? Por isso que aí são bem cobrados na segunda fase da OAB, especialmente na via judicial, né? Esse processo judicial. E ele teria que ter, assim, uma aula para tratar de cada um, porque realmente eles têm muitos detalhes, tá? Que não é o caso de hoje. Hoje nós estamos apenas pincelando, assim, permeando esses contornos gerais, tá certo? Mas aqui eu estou comentando para vocês saberem dessas hipóteses, tá? E por fim, ele também pode ficar inerte, que é da inerte. E aí, por que eu estou falando isso? Porque, gente, a depender do que ele faça, ele vai ter um termo inicial de prescrição, né? O prazo vai começar em momentos diferentes. Então, vamos lá. Pagou, extinguiu, não há o que se falar em prescrição. Parcelou, cumpriu o parcelamento, extinguiu, não há o que se falar em prescrição. Impugnou na via administrativa. Então, nesse caso, algumas situações podem acontecer. Caso a decisão, né, na via administrativa seja totalmente favorável ao contribuinte, né, esse crédito vai ser extinto. Caso essa decisão seja total ou parcialmente favorável ao contribuinte, né, nesse caso, ainda vai haver um resíduo de crédito a ser exigível, tanto no caso da decisão parcial como na decisão total desfavorável a ele, né? E aí, a partir da decisão final administrativa, né, que seja desfavorável parcialmente ou totalmente a ele, caso o contribuinte não opte por entrar na via judicial, ele se conforme com isso, naquela decisão vai conter um prazo de pagamento daquele tributo, né, que foi declarado de fato exigível. E, geralmente, a depender desse prazo de vencimento, que geralmente é de 30 dias, a partir desde o vencimento, ou seja, a partir desses 30 dias, a gente tem o início do prazo prescricional, tá?
Outro caso da via judicial, digamos que ele tenha conseguido realmente uma medida liminar ou uma tutela antecipada, certo? E alguma dessas medidas tenham sido cassadas, tenham sido derrubadas. A partir do momento, né, que elas sejam cassadas ou derrubadas, também se inicia o termo inicial do prazo prescricional, tá? E caso ele quede inerte. Gente, se ele ficar inerte, nesse caso, né, que ele recebeu aquele carnê do IPVA ou do IPTU, por exemplo, e vem um prazo de vencimento de 30 dias, por exemplo, passado esses 30 dias, o crédito torna-se também exigível e a prescrição começa a correr. Nós vamos ter um termo inicial do prazo prescricional, tá? Aqui, gente, eu trouxe esse termo inicial da prescrição conforme o entendimento do STJ, né? Inclusive, esse recurso especial está em anexo também, tá? Também aqui embaixo, disponível para download, para quem quiser se aprofundar. E aqui ele diz: reconhecida a regular constituição do crédito tributário, não há mais que falar em prazo decadencial, mas sim em prazo prescricional, né? Como a gente já viu, cuja contagem deve se iniciar no dia seguinte à data do vencimento, para o pagamento da exação, porquanto, antes desse momento, o crédito não é exigível do contribuinte. Então, assim, gente, é óbvio que você tem que esperar o prazo de pagamento acabar, né? Mesmo porque, enquanto o prazo não acaba, aquele tributo nem vencido está, tá certo? Por isso que o prazo de início da prescrição é no dia subsequente ao final do prazo do pagamento, tá? Então, a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, tá? Aqui, gente, eu trouxe aquele caso daquele parcelamento de ofício que eu havia comentado, tá? Ele tá nesse recurso especial aqui. Esse eu não coloquei em anexo, mas quem quiser é só pesquisar pela internet. Então, veja, esse parcelamento, como eu disse, ele foi concedido de ofício e ele não tem o poder de interromper a prescrição. Por que eu estou tocando muito nesse ponto? Porque a gente vai ver que mais para frente, outros tipos de parcelamento, que são esses que o contribuinte vai anuir, eles tendem a interromper o prazo prescricional. E isso vai trazer algumas implicações, tá? O que importa para a gente saber é que esse de ofício, como é esse caso aqui do IPTU, por exemplo, que esse recurso especial cita, ele não vai interromper o prazo prescricional, ele vai suspender, obviamente, o prazo, né, enquanto o contribuinte estiver pagando. Mas ele não vai interromper, ele não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, tá? Esse é o artigo do CTN que trata sobre isso, que é o artigo 114. E aqui ele fala que esses 5 anos, né, para se contar esse prazo prescricional, ou seja, que eles são contados da data da constituição definitiva. Se você se deparar com a questão, a FCC tem já cobrado muito, que cobra a literalidade, diga, de acordo com o CTN, o prazo prescricional, né, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados. E ele colocar da data da constituição definitiva, você marca como correto. Porque aí ele está cobrando a literalidade do código, a menos que ele vá aprofundar para algum entendimento jurisprudencial, né, de Tribunal Superior ou STJ, certo? Mas caso seja apenas a literalidade que você tem, tudo ok, porque de fato é isso que ele prevê, tá? E aqui nós vamos começar a tratar dessas hipóteses de interrupção da prescrição, tá? Então, vamos continuar aqui nessa linha do tempo. Veja, gente, essa linha do tempo ela é muito importante, até mesmo na prática. A prescrição ela é uma coisa que eu vejo muito assim, apesar de não ser advogada, né? Aprendo muito também com a prática dos advogados, que ela é uma coisa que ela é um instituto que tem que ser analisado caso a caso, né? Muitas das vezes você tem créditos na prática mesmo, prescritos, e o contribuinte não se dá conta, né? Então, cada caso, ele, de fato, ele deve fazer essa linha do tempo e deve ser feita essa análise, né, de todos esses acontecimentos, porque, como eu digo, é um instituto que pode acontecer muita coisa durante esse período. Pode suspender, pode interromper, né? Então, o ideal é que você, até na prática mesmo, faça essa linha do tempo com todas as situações que aconteceram naquele período, né, que dizem respeito àquele crédito, tá?
Então, a gente tinha aqui o crédito tributário definitivo, né? Que passou aqueles 30 dias do vencimento, venceu. Iniciou o termo prescricional, que é o prazo de prescrição. Então, gente, é o seguinte, a partir do momento que passou aquele prazo de pagamento e o contribuinte não pagou, a Fazenda Pública já pode e deve inscrever aquele crédito em dívida ativa. E aqui a gente vai ter a famosa CDA, né, a certidão de dívida ativa, que goza de certeza, liquidez e prova pré-constituída. Para a partir daí, a Procuradoria já vai poder fazer, no âmbito judicial, a cobrança daquele crédito, né? E aí vai haver o ajuizamento da execução fiscal. Outro ponto também muito importante, que eu acabei não comentando, é esse marco inicial aqui da alienação fraudulenta. Gente, quando o contribuinte é inscrito em dívida ativa, certo? A partir daqui, o contribuinte não pode mais alienar bens sem reservar a parcela correspondente ao crédito que ele deve. Ou seja, digamos que ele tenha um crédito, ele deva à Fazenda Pública um crédito de R$200 mil. E aquele crédito foi inscrito em dívida ativa. Ele não pode alienar todo o patrimônio dele sem reservar, no caso, bens ou rendas suficientes à quitação desse crédito de 200 mil. Porque caso assim ele não faça, a Fazenda vai entender o quê? Que ele está alienando o patrimônio dele para não pagá-la, dar o calote, né? Como o pessoal costuma dizer, tá? Então, é muito importante esse marco aqui para a alienação fraudulenta, tá? E agora a gente vai aqui para os casos que a prescrição se interrompe. Primeiramente, entenda, a prescrição e a decadência são institutos que têm uma razão de ser muito parecida, que é punir a inércia da Fazenda Pública. Essa punição, ela vem tanto para a questão do lançamento, para constituir o crédito tributário, como também da cobrança desse crédito, certo? Então, aqui, a ideia é que o fisco não fique inerte, não durma no ponto, que ele, de fato, vá atrás de cobrar, né? E de fato, por isso que a gente tem os institutos da penhora online, através do Bacenjude, né? Que todas aquelas instituições devem fornecer ao fisco, instituições como bancos, cartórios, né, concessionários de carro, enfim, para ele ir atrás dos bens do devedor, né? Justamente para isso, para ele conseguir efetuar a cobrança do crédito tributário, tá? Então, a gente tem esses 4 casos, tá? O primeiro caso que causa essa interrupção da prescrição, a prescrição zera e o prazo se reconta, tá? É o despacho do juiz que ordenar a citação e execução fiscal. Antigamente, esse dispositivo ele tinha uma redação que previa apenas a citação pessoal do contribuinte, né? Mas ele foi modificado por quê? Porque às vezes o contribuinte se escondia, o prazo ia passando, a Fazenda não conseguia encontrá-lo e era injusto para ela, né? Portanto, que hoje é pelo despacho do juiz que ordena a citação. Inclusive, a gente tem aqui essa súmula 106 do STJ que diz, né, que proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da ação de prescrição ou decadência, porque a Fazenda não pode se prejudicar, por exemplo, caso o juiz demore a citar, tá? Também temos a possibilidade do protesto judicial, qualquer ato judicial que constitua moro devedor, ou seja, você percebe aí o esforço da Fazenda, né, de constringir esse devedor a pagar. E, por fim, nós temos esse inciso 4, que diz, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Gente, aqui são os casos do parcelamento, que vem depois, né, como eu disse, que eu vou falar agora. Caso de transação, que está muito em alta aí, vários editais, né, que os contribuintes podem optar por essa transação. Caso de compensação tributária. Tudo isso são institutos que importam em reconhecimento do débito pelo devedor, tá? E aqui vem esse outro caso do parcelamento, que não é mais aquele parcelamento concedido de ofício, tá? Por quê? Como diz aqui, pois quem solicita tais providências demonstra concordar com a existência do débito, tá? Então, quando há o deferimento desse parcelamento, primeiro, o prazo prescricional é interrompido e depois a prescrição é suspensa, ou seja, é o melhor dos mundos para o fisco, porque além do prazo recontado todo de novo, ainda vai ficar suspenso, tá? E aqui também eu trouxe outro ponto importante que diz que os créditos que já sofreram decadência ou prescrição
são passíveis de restituição. Gente, veja, lançamento que é feito a destempo e crédito que já sofreu prescrição não são mais exigíveis. O contribuinte até pode depois pagar e pedir um parcelamento, por exemplo, por não saber desses fatos, né? Mas caso ele não tenha te dado o lançamento, por exemplo, se ele for um crédito que tenha sofrido decadência, esse pedido de parcelamento não vai constituir o crédito tributário, tá? E caso isso tenha acontecido na prática, o pedido de restituição em ambos os casos é perfeitamente possível e a fazenda tem que devolver. Caso contrário, seria até considerado enriquecimento ilícito por parte da fazenda, tá? E aqui, gente, eu trouxe também, né, para a gente finalizar, o caso da prescrição intercorrente, que é um instituto que causa muita dúvida, tá? Mas a prescrição em si, ela pode ter vários desdobramentos, como a questão de redirecionamento dos sócios também, sabe? De longe aqui eu vou me exaurir no assunto. Mas eu acredito que vocês entendendo a essência aqui dessa parte, vocês vão conseguir compreender todos os outros desdobramentos bem mais facilmente, tá? Então, vamos lá. Você tem aqui o ajuizamento da execução fiscal e logo em seguida você teve o despacho do juiz que ordenou a citação. Essa estrelinha, ela marca o quê? Interrupção da prescrição, tá? E aí, nesse prazo aqui, o que é que o fisco vai fazer? O fisco vai em busca de bens penhoráveis, tá? Vai fazer aqui a penhora online através do Bacen-Jude, né? Vai pedir informações bancárias, informações do cartório, enfim, né? Porém, né? A partir de um certo momento, ele não encontra de fato, ele nem encontra o devedor e nem encontra os bens. E aí vai surgir a súmula 314 do STJ, que diz: em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente. Então, você chega bem aqui, e aqui a gente vai começar a mexer no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, tá? Que ela vai tratar especificamente desses casos de prescrição. Então, veja, o fisco não vai poder passar o resto da vida procurando bens do devedor, né? Por isso que a súmula previu, porque para o STJ, a execução fiscal, gente, ela tem que ter um fim, né? Ela não pode durar para todos sempre, amém. Né? Não é com ad eterno, né? Como dizem. E aí o artigo 40, ele prevê justamente isso, que o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. E nesses casos não ocorrerá o prazo da prescrição. Então, a partir daqui, nesse prazozinho aqui de 1 ano, certo? Vai sofrer justamente o fenômeno do artigo 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, ou seja, esse prazo máximo, que essa suspensão vai ocorrer por 1 ano, certo? Também não pode ficar suspenso o resto da vida. Passado esse 1 ano, certo? Sem que seja localizado o devedor encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Então, a partir desse arquivamento, que ocorre aqui no parágrafo 2º, certo? Contados esses 5 anos, tá? O parágrafo 4º dispõe: se a decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, 5 anos, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Gente, nesse momento aqui da prescrição intercorrente, na realidade, existem casos realmente que o fisco passa muito tempo que não faz nada, realmente fica muito inerte, né? E a prescrição intercorrente vem justamente punir. Porém, por mais também que se chegar a um ponto, né, já desses casos de arquivamento, principalmente, não basta só que o fisco tenha a tentativa de encontrar os bens, né? Pede um extrato bancário no banco, alguma coisa desse tipo. É necessário que ele de fato encontre, é necessário que haja a constrição patrimonial, né? Por quê? Porque a gente já está principalmente nessa parte de arquivamento, certo? Então, a partir daqui, passado esses 5 anos, essa prescrição intercorrente pode ser reconhecida, inclusive, de ofício, pelo juiz, tá? Aqui são os artigos da Lei 6.830, Lei de Execução Fiscal, que nós acabamos de tratar. E aqui tem essa jurisprudência do próprio STJ,
tá? Que reconhece como sendo totalmente possível esse reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente pelo juiz. Por isso que ele diz, a jurisprudência do STJ no período anterior àquela lei, que foi que inseriu esse atual parágrafo 4º, né, no sentido de que a prescrição intercorrente de matéria tributária não podia ser decretada de ofício. Porém, com esse atual parágrafo 4º inserido por essa lei, né, viabiliza a decretação da prescrição intercorrente por iniciativa judicial com a única condição de ser previamente ouvida a Fazenda Pública, né, para permitir que ela possa arguir eventuais causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, certo? Tratando-se de normas de natureza processual, tem aplicação imediata, alcançando inclusive os processos em curso. Aqui são o artigo 185A do CTN que fala sobre a penhora online, tá? E, fim. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, né? Como eu disse, eu não tive a intenção de me exaurir, porque a prescrição é um tema muito extenso, tá? Tem muita jurisprudência, muitos casos práticos. Inclusive, eu pretendo trazer aqui um advogado para falar para vocês um pouco dessa execução fiscal na prática, como é que ela ocorre, alguns desdobramentos jurisprudenciais, né? Que são realmente bem práticos mesmo, tá bom? Para a gente fixar mais o conhecimento. Eu tenho trazido alguns temas que eu considero de maior importância, às vezes que tem maior dúvida, ou tem um certo grau de detalhes, que a gente vai encaixando tudo e vai vendo com paciência e ajuda a compreensão, tá? Para quem não me conhece nem me acompanha nas minhas redes sociais, eu também estudo para concurso, mais especificamente para a área fiscal. Pretendo daqui a pouco começar um projeto de Lei Candi, né? E também outro com a legislação do ISS de Aracaju. Não sei para quem já viu o edital, mas é um edital que está aí na praça, com a prova prevista para dezembro. E espero e aguardo o feedback de vocês. Caso vocês tenham alguma sugestão de conteúdo, algum pedido em especial, alguma dúvida, tá? Às vezes, assim, sem o feedback fica complicado a gente saber o que é que vocês estão com dúvidas, se vocês estão gostando, se estão gostando do material, se não estão, tá? Pra mim é muito gratificante receber o feedback de todo o coração, tá bom? E é isso, fica aqui o convite para vocês me seguirem nas minhas redes sociais, tá? E ficarem por dentro de outros assuntos aí do tributário. Então, para quem gostou, dê o seu like, ative o sininho para as futuras notificações e um forte abraço!